Oi, turma. Do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, no Espírito Miramês, no capítulo 19, O Servo Querido, na segunda parte, Francisco de Assis e Antônio de Pádua compuseram uma das equipes angélicas que desceram dos páramos celestiais para espiritualizarem a humanidade em nome daquele que sempre foi a luz das consciências. O primeiro, nascido em Assis, na Itália, e o segundo em Portugal, que, entretanto, se fez romano pelo coração. O nome e a fama de Francisco medravam em todas as províncias e nas consciências dos homens era uma presença consoladora e uma fonte de amor. Foi tomando vulto no seio dos principais sacerdotes da época e sendo respeitado por políticos famosos. Era amado em todos os reinos da natureza, os peixes ouviam suas pregações pela sensibilidade que lhes é própria, as aves cantavam hinos de louvor e assistiam às suas dissertações evangélicas sem nos esquecermos da conversão do lobo bravio em cordeiro inofensivo. Eis a estupenda força de um ser humano que tanto amou e continua assistindo à humanidade. Embora os contraditores quisessem abafar a voz e a obra do missionário de Assis, os seus feitos sobreviveram a todos os embates das sombras, arregimentou forças de modo indescritível e quebrou as amarras tanto do lar quanto do mundo, dos seus amigos e do próprio clero vigente, para apresentar-se como cidadão livre diante da consciência de Deus, porque era obediente ao Cristo. Francisco de Assis tinha em mira um ideal que, por ordem da consciência profunda e da vontade de Deus, avolumava-se cada vez mais em seu coração. Servir ao Cristo custasse o que custasse. Tinha como armas para se defender a humildade e o amor, a obediência e o desprendimento, enriquecer a seu campo de lutas, enfraquecendo todos os inimigos que porventura surgiram em seu caminho, tanto os de ordem física quanto os de ordem interna. Tinha ao mesmo tempo o alcance divino e humano, pois entendia com facilidade as duas naturezas em seu mais alto grau de sensibilidade. Apoderava-se de forças em regime de amor para o bem comum de todas as criaturas. Nunca esmorecia. Era a caridade presente onde ela fosse necessária. O coração de Francisco, na opinião de um abalizado teólogo, pouco lhe habitava o peito. Era um andarilho nas trevas do mundo como se fosse fonte de luz eterna. O mundo se contorcia em dor, qual mulher em difícil processo de delivrance. As trevas ocupavam um lugar de destaque até mesmo em certas direções do cristianismo. Era imprescindível a vinda de grandes missionários, como ocorreu com a vida de Francisco de Assis, com uma corte de companheiros para reativar o ideal cristão, não abruptamente, mas num trabalho paciente e de renovação. O vidente de Patmos regressou fulguramente feliz por ver o cumprimento da profecia do divino amigo, quando lhe determinara, importa que fiques até que eu volte. João ficara na atmosfera da terra como vigilante, medindo e temperando o calor evangélico para que as ideias do mestre não desaparecessem, como só acontecer aos pais em relação aos filhos menores. Depois de estruturadas as ideias de renovação que avançaram em todas as direções dos continentes, ele mesmo, depois de voltar ao palco espiritual em nome de Jesus, patrocinou a vinda de Martinho Lutero, Calvino e outros, para que o livro sagrado fosse conhecido no mundo por todas as criaturas sem distinção, ainda que através de sequentes processos dolorosos. Essa parte eu desconhecia. Melhor eu marcar para depois não esquecer. Então, quer dizer que Martinho Lutero, né, e Calvino e tantos outros que fazem parte da Reforma Protestante vieram através de missões dadas por Francisco de Assis. Olha que interessante. Essa parte aí eu não sabia.
A obra foi irrigada com a água colorida, que é a seiva da vida humana e que ocorre nas veias do complexo biológico. Não fora isso a religião que tinha em mãos o tesouro divino e o maior patrimônio da história, o Evangelho. Desnortearia as consequências torcendo a verdade de maneira mais propícia à vaidade e ao orgulho. Entretanto, isso não ocorreria devido à presciência do plano espiritual, que enviou o socorro desviando o curso das intenções indignas, mostrando o valor da personalidade do Cristo. As trevas estabeleceram a Inquisição. A luz, porém, usou-a para enviar os próprios inquisitores em direção a outras casas do infinito, de acordo com seus interesses imediatos. Se João Batista foi o precursor do Messias, Francisco de Assis e Lutero foram os precursores de Allan Kardec. Nossa, quanta informação, gente! Que barato! Quer dizer que se João Batista foi o precursor de Jesus, ele chegou primeiro para chamar, né, para preparar o terreno para Jesus. Francisco e Lutero prepararam o terreno para que Allan Kardec viesse depois e fizesse a missão dele. Olha que interessante! Sem eles, não seria efetuada a limpeza do ambiente para o plantio de novas ideias na fecundação da liberdade, sentimentos que influenciou o mundo inteiro. E a doutrina espírita não sobreviveria, porquanto a vaidade humana estabelecer-se-ia em todos os países, como ocorreu em alguns, com a oficialização de estreitas ideias doutrinárias, mas Cristo, comandante do orbe terreno, fez com que fosse cumprida a vontade do Todo-Poderoso, nos seus mais simples detalhes. As palavras de Francisco de Assis, de pureza, de alegria, de simplicidade, de amor, embelezavam todo o ambiente, tomando a vida plena de fé e de esperança como um céu nos campos da terra. Mostrava o porvir da humanidade com os recursos do presente, abrindo para o mundo e para os homens novo capítulo da história, enriquecendo a vida e o nome de Jesus. A poluição naquela época já se fazia visível na mente e no coração, de maneira a impedir que os raios do sol espiritual aquecessem os filhos da terra. Francisco tivera a missão sublimada de ensinar vivendo e de viver ensinando. Seu exemplo era a força poderosa a despertar o interesse do bem em todas as criaturas, mesmo naquelas que portavam altos cargos nas comunidades religiosas. A evidência dos fatos, dos fenômenos e dos exemplos cristãos tornavam-no cada vez mais agigantado no conceito popular, pois era realmente um homem de luz nas trevas da terra, tendo fundado várias ordens religiosas, tanto para os homens quanto para as mulheres, procurou o meio prático de mostrar aos doutores da lei da Idade Média como deveriam reviver os preceitos do grande mestre, quase que totalmente esquecidos na vivência de então, para que seu trabalho pudesse atingir todas as classes. Sua maior alegria era fazer com que o rebanho de Jesus ouvisse de novo a voz do pastor, pelos recursos já estabelecidos. Tinha imediata ascendência sobre seus comandos e superiores, pela irradiação de amor que o coração fornecia saindo do símbolo do certo que impunha as consequências orgulhosas e vaidosas, pois a sua vida reta desconhecia vícios morais. Então nós vamos parar por aqui. Para as missões não adianta a gente querer esperar um espírito impuro, né? Tem que ser um espírito mais puro, um espírito mais elevado, porque não é para qualquer um, gente. Qualquer aperto que der na gente, né? A gente chora, porque somos imperfeitos e não aguentamos pressão, né? Vê pela própria situação do nosso dia a dia, qualquer problema familiar, qualquer problema no nosso emprego, um problema de saúde, a gente sente e chora, lamenta, reclama. Então, uma pessoa que não tem o seu desenvolvimento moral, não tem capacidade para aguentar uma missão, ainda mais uma missão desse porte. Partindo desse princípio, nós sabemos que todos aqueles que são personalidades destacadas na nossa história, não é porque simplesmente colocaram o nome daquela pessoa como um símbolo de resistência, um símbolo de mudança e transformação. É porque realmente aquela pessoa tem o seu peso, o seu valor.
E, assim, eu sou professor de história, apesar que eu não estudo mais história, eu não tenho muita moral para falar, mas até onde eu estudei, até onde eu me formei, a gente sempre tinha aquele olhar crítico, né? Ah, Tiradentes tomou o nome de uma revolução, sendo que não foi só ele, né? Aí padre não sei quem se destacou e de repente não é esse padre, tem um monte de circunstâncias que levou o nome desse padre a ser tal coisa. Enfim, as personalidades que se destacavam, segundo os professores de história, a nossa faculdade de história, que é muito limitada, cada personalidade que está ali como um herói, como um transformador, como um cara que faz parte de uma certa resistência, ele só está ali porque alguém deu o nome dele, e não porque ele tem a devida importância do ato, das ações em relação àquele episódio, àquele período. E a gente que está dentro da doutrina espírita, a gente respeita as personalidades. Se aquele nome foi um nome escolhido por um determinado tipo de pensamento político, econômico da época, ou até mesmo histórico-cultural, de qualquer forma, ninguém se destaca sem ter o mínimo de relevância. E aí é que tá. Quando estudamos a relevância da pessoa, a gente vai sempre, enquanto espírita, a gente vai sempre encontrar alguma coisa de bom. Porque o espírita tem esse olhar. Ele não é, o espírita ele não pode ficar olhando só o lado negativo das coisas, porque senão a gente não remete isso a um progresso espiritual. Então, para que haja um progresso espiritual, é necessário que algumas pessoas e períodos vá sofrer transformações. E não que a gente vai exaltar, porque até Jesus disse, não podemos ter ídolos, mas a gente vai respeitar aquelas figuras. E tem um velho ditado que fala, né? Onde tem fumaça tem fogo. Então, a pessoa pode não ser tudo aquilo, mas que ela tem uma determinada importância, tem. E aqui nesse contexto a gente encontra, inclusive, eu fiquei surpresa, né? Que esse preparo para chegar à doutrina espírita não é só aquilo, né? Como eu imaginava. João Evangelista do lado de Jesus. Desencarnou, se tornou Francisco de Assis lá na frente para dar continuidade à obra do Cristo. E dali em diante veio a doutrina espírita. Não dá salto, né? As nossas transformações, o nosso avanço, ele não dá saltos, não é assim da noite para o dia. Tem que haver episódios no meio entre uma ação mais significativa e a outra. Tem que ter os outros movimentos aí, né? E olha só o que ele aponta aqui, que antes, né, de chegar à doutrina espírita, existiu todo um preparo. Então veio o João Evangelista com Jesus, o João Evangelista já foi sendo preparado por Jesus e vice-versa, né? Ele avisou que Messias ia estar chegando, o João Evangelista, ele já sabia que Jesus ia estar chegando pela sua superioridade espiritual. Porém, a superioridade espiritual de Jesus, por ser o nosso governador do planeta, por ser um espírito praticamente e quase puro, né? Puro ele é, o que ele não é perfeito. Eu li isso daí esses dias e isso confortou meu coração. Porque eu sempre ficava naquela assim, se Jesus é perfeito, Deus também é perfeito, então Jesus e Deus, né? Porque eu venho da católica, é quase a mesma coisa, então. E não. Aí, pelas leituras que eu fiz, Jesus é um ser de luz, ele é puro, mas ele não é perfeito, ele é quase perfeito. Perfeito mesmo, a gente só tem Deus. Então, assim, João Evangelista tem uma moral grande. Ele sabia que Jesus ia vir, ele preparou o terreno para Jesus ir. Só que ele não tinha a mesma moral que Jesus, era elevado, mas nem tanto. Jesus é o governador do nosso planeta e co-produtor do nosso planeta. Foi ele que ajudou a construir esse planeta, pela sua superioridade espiritual. Jesus vem, fez o serviço dele e falou para Francisco, você vai ficar por aqui. Ou seja, ele vai voltar, ele vai reencarnar. E aí o João Evangelista volta como o Francisco de Assis. Só que ele volta e já vai preparando Martim Lutero, né, o outro, esqueci o nome aqui, cadê? Calvino, né, e tantos outros que fazem a reforma protestante lá na frente. Preparando o terreno para tirar esse poder tão grande nas mãos da Igreja Católica Apostólica Romana, né, que até o ano 500 ou um pouco mais de 500 depois da morte de Cristo, era reencarnacionista. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo sobre isso, só que eu não lembro o nome do imperador, do rei da época lá, e a esposa dele era meretriz, né?
também não lembro o nome da mulher. Eu preciso decorar isso aí porque faz parte de um contexto histórico. Mas até agora eu só vi hoje de manhã. Aí essa mulher é Jezebel, se eu não me engano, né? Ela ficou revoltada, né? Porque as mulheres que eram meretriz como ela falavam para ela, né? Ah, se você conseguiu, eu também vou conseguir, né? Eu também vou arrumar um cara rico, eu também vou casar, não sei o quê. E ela revoltada com essas meretrizes, porque elas ficavam provocando ela o tempo todo, que ela tinha deixado de ser uma meretriz para ser uma imperatriz. Aí ela mandou matar todas as meretrizes. E aí as pessoas falam para ela, olha, você vai pagar isso muito caro na próxima encarnação, porque você mandou matar pessoas, você é uma pessoa ruim, não sei o quê. Então na próxima encarnação se prepara porque você vai pagar por todo esse sangue que você derramou. E isso estava na Bíblia. E aí ela pegou e pediu pro imperador, que eu não lembro o nome dele agora. Eu queria tanto lembrar, gente. Pois é, eu tenho esse mal. Aí ele pegou e falou para ela, aí ela falou pro imperador, falou, olha, tira de lá da Bíblia essa parte da reencarnação que eu não aguento mais. Todo mundo me perturbando que na próxima encarnação eu vou sofrer. Então ninguém mais vai sofrer na próxima encarnação, porque a encarnação não vai ter mais. É só uma e acabou. E outra, com isso você vai conseguir dominar mais essas pessoas. Porque uma coisa é você falar que a pessoa vai ter oportunidades de crescimento. Outra coisa é você falar assim, ó, ou você faz agora ou você vai perder todas as suas... como que eu posso dizer? Tudo que for bom você vai perder se você não obter o perdão através de mim, né? Que aí começou com essa história entre a política e a religião, que eram unidas, né? Falar à população do seguinte, olha, você quer ganhar um pedacinho do céu, você me dá um pedaço da sua terra, e aí eu te dou um pedaço do céu. Então começou a dar na mão dos padres, do clero, o poder de mandar alguém para o céu e para o inferno. E antes não era assim. Quando você sabia que você ia reencarnar, você sabia que o problema está na tua mão, não na mão de ninguém. Né? Se você vai reencarnar bem ou mal, tudo depende da ação de hoje. E aí, essa mulher consegue tirar da Bíblia, através do marido dela, né? Que era da política, era do poder, tirou essa parte da reencarnação na Bíblia. Ou seja, a gente vê que nos períodos da história vão ocorrendo várias situações onde Jesus, de certa forma, tem que intervir, tem que mandar pessoas com personalidade forte para ir preparando o terreno para que novas pessoas surjam e vão trazendo as modificações, as adequações, para que o planeta não perca o foco que é a evolução. Então aqui ele coloca, né, Francisco de Assis, depois vem Lutero, depois vem o Calvino, né, e aí depois dele vem a doutrina espírita, né? Então houve a reforma protestante, que foi uma luta tremenda, não para tirar a Bíblia da mão da católica, não para dizer, olha, você está totalmente errada, mas para reformular o que estava errado, porque eles começaram a tomar um caminho que não era o caminho de Jesus. A Bíblia foi constituída através das cartas dos discípulos, dos apóstolos, dos caras que vieram depois e que tiveram contato com Jesus direto ou indiretamente e que escreveram, principalmente Paulo, né, que fez haviam vários evangelhos e aí eles se juntaram àquilo e constituíram a Bíblia. A Bíblia até 500 depois de Cristo estava caminhando direitinho, de acordo com os preceitos do Cristo. Depois o homem começou a reformular a Bíblia, que é, para os nossos dias de hoje, algo que a gente tem que ficar com as duas orelhas em pé. Porque dentro do Espiritismo isso está acontecendo. Dentro de editoras ou de federações isso já está acontecendo. Né? Deles pegarem obras do Chico, obras do próprio Allan Kardec, e querer mudar uma palavra aqui, um significado ali, né? Algo que eles falam que não condiz com a língua portuguesa atual, mas que na verdade muda completamente o sentido da frase e quem vai entender também. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas revisões. As revisões que saem do que é o autêntico, nós temos que tomar cuidado. E sempre vem aquele argumento, nós estamos revisando de acordo com o período que nós estamos vivendo. Ora, Jesus não tem período. Jesus é o que é e acabou em qualquer época. O que ele fala é fora do amor, fora da caridade, não há salvação. Então, se o dia que isso mudar, pode ter certeza que o sentido da nossa evolução vai por água abaixo, porque a nossa evolução depende muito da conduta reta, né, da evolução moral,
para que a gente haja com a evolução espiritual baseado na caridade, baseado no amor, nos valores e princípios morais. Nós não estamos aqui para agregar matéria, isso daí vai ficar. Nós estamos aqui para agregar coisas boas para o nosso espírito, nosso íntimo, a nossa essência, que é com ela que a gente volta para o plano espiritual. Eu acabei de ler no outro canal Cartas de uma Morta, que é a mãe do Chico, relatando como foi para chegar no plano espiritual depois do seu desencarne. Ela dá passo a passo de todas as sensações que ela teve, desde o momento da confusão mental, que fica parecendo que ela está sonolenta, cochilando e tal, até ela chegar no outro lado e começar a se deparar com a vida espiritual. Só que para ela não foi aquele impacto. Para muitos de nós vai ser tipo o André Luiz quando chegou no umbral. O que eu estou fazendo aqui? Porque a gente não se preparou para voltar para a nossa terra, que é a terra espiritual, que é o nosso lugar. Muitos de nós agregamos coisas, mas não agregamos valores. Não desenvolvemos nossa moral. E aí é que tá. Ele tá dando aqui o exemplo disso. Para tudo que haja de transformação, é necessário uma preparação. Nós estamos preparados para transformar intimamente? Nós estamos preparados para o sim e para o não, que porventura venha lá na frente? Eu fiz. E se chegar lá na frente falando para mim assim, tudo que você fez, você não fez nada. Vai ter que voltar lá e fazer de novo. Isso vai me dar um melindre? Isso vai me causar decepção? Ou eu vou falar assim, não, eu já sabia. Que no fundo, eu sabia que eu tinha mais falha do que qualidade. Então, será que a gente se conhece? Será que a gente está realmente preparado para tudo que vem lá na frente? Não é que eu tenho que viver preparada para morrer, para desencarnar, mas eu tenho que estar preparado para continuar minha vida após a morte. E muita gente não se prepara para essas viagens, só se prepara para aquela viagem para Bahia, para o sertão, para Minas Gerais, para o Rio Grande do Sul. A gente se prepara para viajar de um local para o outro aqui, mas a gente não se prepara para essa viagem para o plano espiritual. E eles, os espíritos superiores, eles estão sempre, maquinando a forma que eles podem intervir nas nossas vidas sem intervir diretamente no seu livre-arbítrio. Olha quanta inteligência, quanta mecânica no meio disso tudo, né? Então, são espíritos inteligentes, são espíritos bem desenvolvidos, e isso é o nosso maior exemplo, é onde nós queremos chegar. Muitas pessoas falam assim, qual é o sentido da vida? Para que eu tô aqui? Eu não sei, eu tô aqui para ser médico, depois eu me aposento e depois eu morro? Não, o sentido da vida é esse, é evoluir. Você vai ser mais inteligente, você vai ser mais puro de coração, você vai poder articular e ajudar pessoas, tanto quanto você também já teve ajuda e auxílio. Você vai ser um espírito lá na frente, como Jesus disse, capaz de fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então nós temos aqui um grande objetivo de vida: desenvolver, evoluir. Mas para isso, o texto deixou bem claro que exige da gente planejamento, sistema, algo assim. A gente tem que ser mais sistematizado diante dos nossos objetivos. Nós temos que ter foco, nós temos que procurar aprender o quanto mais a gente puder, não ficar perdendo tempo com coisas fúteis, idiotas. Às vezes eu vejo aí agora, principalmente, semana de Natal, Ano Novo, todo mundo falando as mesmas abobrinhas, assim, em geral, vou pegar um trânsito de 3 horas para chegar no litoral. Gente, para quê? 3 horas da sua vida perdido ali, passando nervoso, queimando embaixo de um sol de 40 graus. Não dá para fazer isso depois, não dá para esperar, tem que ir todo mundo junto. Chega na praia, fica nervoso, porque não tem um espaço para colocar um guarda-sol, tudo muito caro, doença até não querer mais, porque o litoral acaba faltando água, aí dá diarreia em todo mundo, e ainda assim, lá vai todo mundo, Então, assim, nós perdemos tempos com coisas fúteis, dá para esperar, dá para ter um momento de cada um ir, vai numas férias, o outro vai num dia da semana, o outro vai no final de semana, mas não, é todo mundo, porque é embalo, a gente pega o embalo das pessoas. Isso mostra claramente a nossa imperfeição. Aqueles que estão mais resguardados são tidos como quadrado, como lerdo, como otário, um vai julgando o outro e, na verdade, a gente tem que ver quem realmente está aproveitando o tempo para a sua conduta melhorar. Esse não está perdendo tempo.
Ele está planejando a hora, o dia dele em razão do seu desenvolvimento. Ele não está perdendo tempo. Então, analisemos aí, porque nós estamos chegando no outro novo ano, e eu escutei uma pessoa falando assim, eu não vou ficar fazendo plano para 2026 não, né? Tem muita gente que fica assim, eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo em 2026, eu não vou fazer plano não, eu vou agradecer por tudo aquilo que eu consegui em 2025, principalmente em relação à minha questão moral. O que eu trabalhei para poder me tornar uma pessoa melhor, eu vou ver, vou fazer o balanço para ver até onde eu consegui. O que eu não consegui, aí eu vou planejar. Eu quero continuar me tornando uma pessoa melhor. Então, quando você conversa com pessoas assim, elas te dão um impulso, né, para que você também pense como elas, para que você também busque isso. E faz um bem danado. Então, imagina a reunião desses espíritos assim, quando eles entram nas missões, eles devem entrar num gás, gente. Do tipo, nós vamos fazer, nós vamos acontecer e vai dar certo, e dessa vez vai. Eles acreditam demais na gente. Quem sabota a nossa felicidade somos nós mesmos. Mas tá bom, a gente vai aprendendo.